me responde uma coisa. Você já se sentiu atrasado na vida? Já se perguntou o que eu fiz da minha vida? Às vezes uma pessoa parece tão decidida e já certa do que quer da vida e você ainda sem saber o que fazer da mesma. E isso só piora quando as outras pessoas começam a cobrar de você ou até mesmo comparar você. E aí, quando você, às vezes, consegue dar um check-in na sua vida, digamos que aos 30, 35, 30 e poucos anos, você tá no seu emprego estável, você tá casado, mas de repente alguma coisa acontece e você perde tudo e você precisa recomeçar do zero. Você é mandado embora, ou a sua empresa falha, o seu casamento não dá certo e ainda existem mulheres que se dedicam ao lar. E às vezes um casamento não dá certo e aos 37, 38 anos elas precisam começar do zero. E aí, como é que fica? Por quê? Parece que aos 40 anos, todas as janelas de oportunidades, elas se fecham. Tô sendo um pouco dramática aqui na minha fala, mas é como se a corrida fosse isso. Ou você faz toda a sua vida aos 40 anos, porque depois dos 40 anos, você não vai ter mais chance. Você vai para o banco de reserva e vai assistir a outra geração fazer a sua história. E aí vem aquela sensação, será que dá tempo? O que eu fiz da minha vida? Toda essa sensação pode ser vivenciada e experienciada em outras fases da vida antes dos 40 anos, mas com toda certeza, depois dessa idade, ela é muito mais pesada. E aí, se você constrói essa narrativa na sua cabeça de que você precisa atingir tal nível na sua vida, né? Em determinada idade, porque depois disso você não vai ter mais chance, não vai ter mais tempo. Ou se você acredita fielmente de que você não é bom o suficiente, de que tal coisa não foi feita para você, que você não é merecedor, de que você não tem talento, de que você não é bom o suficiente, ou seja, crenças limitantes, dificilmente você vai conseguir mudar a realidade do qual você se encontra hoje em dia. Esses dois polos que eu apresentei agora são chamados de etarismos e crenças limitantes. E eu apresento para você agora os dois fantasmas que me assombraram nas últimas semanas. E eu gostaria de compartilhar com vocês como eles impactaram na minha vida, como eu estou lidando com eles e quem sabe poder ajudar vocês que estejam passando por isso ou talvez possam chegar a passar por isso. Algumas semanas atrás eu fui para minha terapia e conversando com a minha terapeuta, eu comentei com ela que eu estava me sentindo muito perdida, que eu realmente não sabia o que fazer da minha vida. Então a minha terapeuta olhou para mim e disse: eu não vejo você perdida, porque você chega aqui na sessão e você fala exatamente aquilo que você quer. Você tem um plano muito bem definido da sua vida. Então nesse momento eu olhei para ela e pensei, será que estamos falando da mesma pessoa? Meu Deus. Porque eu não me sinto assim em momento algum. E aí, de contraponto, ela disse, ao mesmo tempo, eu vejo você muito sobrecarregada. Foi aí onde a minha terapeuta me pegou na esquina. Ela falou, não, você tá aqui na sessão e você desenrola muito bem, mas eu vejo que na hora de pôr em prática, você tá muito cansada, você tá muito sobrecarregada, você tá muito esgotada. E no meio disso tudo, eu tava ali assistindo vídeos e um desses vídeos me pegou bastante. É que no momento também que você tá muito fragilizada, você vai ver uns vídeos assim, parece que os vídeos conversam com você. Sim, isso já aconteceu com vocês, de vocês estarem assim, passando por um momento e parece que você assiste um vídeo e o vídeo parece que conversa com você. E eu gostaria de compartilhar esse vídeo com vocês. Se eu te perguntar agora, bate pronto, quem que é o amor da sua vida? O que você vai me responder? Ah, o amor da minha vida é meu marido. O amor da minha vida é meu filho, minha filha. Certo. Mas a senhora vai ser o amor da sua vida que hora? Por que a resposta, quando a gente pergunta a uma mulher quem é o amor da sua vida, nunca é ela mesma? Porque mulheres foram socializadas para cuidar dos outros. E a gente passa a vida inteira esquecendo que para poder cuidar das pessoas que a gente ama, a gente tem que estar em pé, querida. Tá cuidando da sua saúde mental? Tá cuidando da sua ansiedade, da sua depressão? Tá tomando medicamento? Tá fazendo exercício físico? Uma caminhada em volta da quadra que seja? Tá se alimentando direito? Tá fazendo comida que é comida mesmo? Não tá vivendo de delivery? Fez check-up?
Tá cuidando dos seus dentes? Você tem dormido? Você tá dormindo direito? Quando você tá com um problema, quem é que é a tua rede de apoio? Eu também fui ensinada que o amor da minha vida deveria ser outra pessoa. Mas não, querida. Para poder amar qualquer pessoa nesse mundo, o amor da sua vida tem que ser você. Até porque, minha irmã, na hora que o sapato aperta, você só pode contar com você. Se cuida, amiga. A coisa mais maravilhosa que você pode fazer pelas pessoas que você ama é cuidar de você mesma. Você precisa ser a pessoa mais importante da sua vida para poder cuidar dos outros. Algum tempo atrás eu fiz um vídeo aqui falando de ter sido a sombra das outras pessoas praticamente a minha vida toda. E mesmo tomando consciência disso, não é tão fácil e tão simples assim você mudar da noite para o dia. Muitas das vezes eu me pego ainda me colocando em segundo, terceiro, quarto lugar para priorizar as outras pessoas. E para mim era normal agir dessa forma. Isso foi um comportamento que eu adotei para ser aceita justamente porque, mesmo que a vida fosse minha, eu não nascia para ser a protagonista da minha própria vida. Que a minha vida seria de servir os outros. Que eu seria a ponte do sucesso para os outros. E aí eu digo para vocês, pessoal, que quando você sai da posição de sombra e vai para a luz e começa a caminhar debaixo do sol, não é tão simples assim. E aí, esses questionamentos de o que eu fiz da minha vida? Será que dá tempo? E será que eu sou capaz? Tipo, você fica com medo? Com medo, você fica apavorada, você fica em pânico, porque é como se você não fosse dar conta. Foram exatamente esses questionamentos que eu tive nas últimas semanas. Será que eu tomei a decisão certa? E para uma pessoa que era acostumada a andar na sombra das outras pessoas, começar a andar debaixo do sol não foi algo tão simples e tão gostoso assim. Querendo ou não, mesmo que inconscientemente, eu ainda me pego tendo atitudes que eu tinha do passado, ainda me pego tendo comportamentos que ainda desgastam, ainda sobrecarrega, e também essas incertezas, essas dúvidas de que se eu tomei a decisão certa, se eu sou boa o suficiente, criar o canal aqui, tomar a frente do canal, chegar aqui em frente falando com vocês, será que é isso mesmo? Será que eu tenho talento? Será que tem alguém me ouvindo? Será que tem alguém se interessando? Todos esses turbilhões de pensamento, eles pesaram bastante, unindo algumas outras questões, até por orientação mesmo da minha terapeuta, eu preferi me afastar para poder pensar bastante sobre isso. Nessa reflexão, estava eu rolando o feed de novo de vídeos, e aí mais uma vez parece que o destino vem e manda vídeos para conversar com você. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês que também possam estar passando pela mesma situação, ou talvez inspirá-los de alguma forma, como me inspiraram. Nunca é tarde pra você realizar os seus sonhos, cara. Nunca é tarde pra você realizar os seus sonhos. Ah, eu tenho 50 anos. O dono do KFC abriu o KFC com 55. Ah, eu tenho 40 anos. O Sylvester Stallone, ele só começou a atuar depois dos 40 anos, com o Rambo. Foi o primeiro filme que ele fez. Antes disso, ele fazia uns bicos, era um ferrado do caramba, pagava aluguel ali rasgado, não conseguia pagar aluguel, tinha um monte de dívida, ainda teve que vender o próprio cachorro pra conseguir ter dinheiro pra você, pra pagar, pra sobreviver. E depois que ele fez o filme Rambo, a primeira coisa que ele fez foi comprar o cachorro. Ele tinha 40 anos. Muitas pessoas com 30 anos, muitas pessoas depois dos 30 anos mudaram para Hollywood, foram tentar de vida e prosperaram grandemente. Então nunca é tarde para realizar o seu sonho, cara. A vida é uma só. E se você tem um propósito, nunca é tarde, cara. Nunca é tarde. O amargor de não se realizar o propósito é muito maior do que o risco, muito maior do que o medo que você sente ao buscar o seu sonho. Ele tá dando exemplos de homens, eu sei. Aí você pode pensar, né? Nossa, mas para mulher é complicado, né? Porque tem todo aquele peso, principalmente se ela for casada, tiver filhos. Mas aí eu também assisti vídeos de mulheres dando o seu relato. Eu me casei pela segunda vez aos 46 anos, fiz uma transição de carreira depois de quase 20 anos na televisão, aos 48 anos. Entrei na 4ª faculdade aos 54 anos. E me formei psicóloga agora, aos 59 anos. Durante todos esses anos eu ouvi perguntas como: você não acha que você tá velha demais para voltar a estudar? Você não precisa disso.
Ou, você não acha que já passou da hora de você fazer transição de carreira? Fica onde você tá, é muito mais seguro na sua idade. Mas eu acho sim que a maturidade me trouxe muito dessa força de seguir em frente, apesar do que os outros acham. E ao ver a Fernanda Torres aos 59 anos e a Demi Moore aos 62 anos sendo reconhecidas com mais de 50 anos, lindas, realizadas, fazendo o que elas amam, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, porque isso abre mais diálogo sobre a maturidade, sobre o envelhecimento. Isso faz com que o etarismo vá perdendo força, faz com que mais mulheres tenham coragem e façam suas escolhas independentemente da sua idade. Faz também com que as pessoas deixem de nos colocar em compartimentos do que podemos ou não fazer ou nos deem um prazo de validade. Então, viva a Fernanda, viva a Demi, viva nós mulheres que estamos tendo a chance de fazer o que a gente ama e de deixar o caminho menos desafiador para gerações que vêm depois. Bora juntas! E eu, como uma pessoa de 20 anos, vendo isso, fico muito feliz, fico até um pouco calma, tipo, sabe? Fico mais aliviada também. Exatamente. Foi o que eu fui conversando com a minha terapeuta depois, nas outras sessões seguintes, de que se eu quero que elas tenham essa tranquilidade, de que elas possam ter a vida toda para estudar, para trabalhar, para realizar os sonhos delas, eu quero ser essa pessoa que inspira as minhas filhas. É mais do que natural, em momentos desses de dúvida, de ansiedade, de comparação, você se focar apenas no lado negativo da coisa. Então é claro que nesse momento de questionamento, que o fantasma do etarismo e das crenças limitantes, que é algo que me acompanhou a vida toda, eu só foquei nesse peso, nesse questionamento se eu ia dar conta, se eu era capaz. Isso é bonito, porque em algumas pessoas, quando se depara com esse tipo de impedimento, usa como desculpa, tipo, eu não vou conseguir, então não vou fazer mais nada mesmo, tipo, vou largar a mão. Você não, você foi o contrário. Eu me lembro que assim que nós começamos a trabalhar aqui na internet, eu comentei com o meu irmão. Ele foi uma das pessoas, talvez é a pessoa que mais apoia a gente nesse trabalho, sempre está com a gente, perguntando, querendo saber sobre. Então é muito importante ter alguém que apoia, que incentiva o nosso trabalho. Sim, ter uma rede de apoio, ter alguém que se interessa pelos seus projetos, pelos seus planos. Um dos questionamentos era aparecer aqui na câmera, era falar, era me expor. E aí eu fui olhando para os comentários que eu fui recebendo nesse canal, sabe? São comentários que, assim, sinceramente, eu não imaginava de receber. E o nosso primeiro canal, que é o Aurora Kim, que é um canal que fala basicamente, né, majoritariamente de K-pop. Nós sabemos que lá no K-pop tem muito caso de etarismo. As pessoas me viram, elas me acolheram, eu nunca recebi algum comentário contrário, muito que pelo contrário, as pessoas sempre foram muito gentis comigo. Conhecemos outros criadores de conteúdo, tanto na Aurora Kim como aqui. Então, apesar desse meu medo, não sem fundamento, mas é o medo do novo. Todo mundo tem esse medo. Eu comentei acho que nos primeiros vídeos de retorno aqui do canal, que eu tava trocando de curso e que talvez até o fim do ano eu ia começar a dar aula. Pois então, eu fiz essa transição, tô na fase de estágio, tá sendo assim uma experiência muito nova. Em que realidade você achou que isso ia ser possível, né? Sim. Mas você realmente achava que ia ser professora de yoga em algum momento da sua vida? Não, realmente não. Então eu gostaria de dizer para vocês, dá tempo sim, independentemente da sua idade, da sua gata parada na frente da câmera. Que menina, meu Deus. Vai ser fácil? Não. Tanta coisa deu errado. Mas eu acho que se não tivesse dado errado as coisas lá atrás, hoje eu não estaria aqui fazendo vídeo, sendo professora de yoga, compartilhando essa experiência com vocês e compartilhando esse último vídeo com vocês também, que foi algo que tocou bastante, conversou bastante comigo. Nem todo mundo começa do mesmo lugar. Enquanto alguns constroem cedo porque viveram em paz,
Outros primeiro precisam aprender a sobreviver ao caos, curar feridas, encontrar equilíbrio, reaprender a confiar. E isso leva tempo. Quem precisou se proteger antes de construir não está atrasado. Está apenas seguindo um caminho diferente. Um caminho que exige mais força, mais consciência, mais paciência. As vitórias podem vir mais tarde, mas vêm mais sólidas. Porque quem já teve que se reconstruir por dentro, constrói com mais verdade por fora. Você não está perdendo tempo. Está se preparando. E quando chegar sua hora, tudo vai fazer sentido. Seu ritmo é seu. E isso basta. E lembre-se, quem teve que amadurecer na dor, carrega uma sabedoria que o tempo não ensina. Você não começou tarde. Você começou com peso nos ombros. E mesmo assim, continua. Isso é força de verdade. Nem todos compartilham das mesmas experiências. Cada um parte de um ponto de partida diferente. O meu tempo é diferente do seu, que é diferente do outro. Não se compare. Não se compare ao outro, à conquista do outro. Eu lembro que eu assisti um vídeo, só que ele não tá aqui agora, é sobre enfrentar os seus medos. Só tem uma maneira de lidar com medos. Infelizmente, é a mais difícil. Enfrentamento, cara. Não tem outra maneira de lidar com medo. O poeta que escreve sobre a Lua, ele sabe muito menos sobre a Lua do que o astronauta que já pisou na Lua. Porque quando você pratica, quando você sente, quando você tá no jogo, é onde você vai saber. O medo, ele é muito interiorizado, ele é muito primitivo. Não tem como você lidar com medo vendo vídeos. Você vai ver 5.000 vídeos, querido, e desculpa se é a pessoa que tá falando isso pra você, e você vai estar na estaca zero, cara, em relação ao medo. Você vai estar na estaca zero. A única forma de enfrentar medo, fobia social, medo de chegar nas pessoas, de tentar um relacionamento, medo de fazer amigos, qualquer tipo de medo que você tenha, medo do escuro, qualquer coisa de medo, mas mais pro medo social principalmente, falar em público, medo de fazer alguma coisa, de ter uma iniciativa, de construir um projeto, medo de dar frente, medo de ir na academia. Tem muita gente que tem medo de ir na academia, mais pelas pessoas do que pela academia em si. A única forma é o enfrentamento, não tem outro jeito. E um dos meus medos é justamente ligar a câmera e falar. Então, eu não vou fugir desse medo. Eu tava conversando com a minha terapeuta e ela perguntou o porquê que eu não gosto disso. E é justamente sobre aquele meu comportamento de antigamente. Porque se eu falhar aqui, aquelas pessoas das quais eu servia, elas estão esperando a minha falha aqui para chegar até mim, né? Mandar e falar, viu só, você não é capaz de assumir algo por você mesma. Então vem cá, vem me servir. Então, através da minha terapia, da minha sessão, eu descobri que uma das minhas maiores inseguranças e travamentos, gravando o vídeo aqui, era justamente o vídeo não performar bem e aquelas pessoas verem que eu realmente não consigo dar conta de algo por mim mesma e falar, viu só, o seu papel não é ser a protagonista, é servir, volta pra cá. Então, todas as vezes que ligava a câmera, já vinha uma crise de ansiedade. Que assim, eu preciso fazer isso daqui muito bem. Eu preciso dar conta disso daqui, porque isso daqui está nas minhas mãos. Porque não sou eu servindo uma outra pessoa, sou eu assumindo isso daqui. Então, é um peso muito grande e é um trabalho muito grande também que eu estou fazendo aqui. E eu tenho a consciência de que se também não der certo, tá tudo bem. A gente vai tentar de novo. E pensando nisso, na forma de produzir os conteúdos, conversando com as meninas, eu lembro que no vídeo de insatisfação, o canal, eu tinha falado que a intenção principal era a comunicação, mas ainda lá eu não tinha muito claro o como eu queria colocar isso. E aí eu assisti a um vídeo no YouTube e ela tava falando mais ou menos sobre isso. Eu sei que eu comecei com vlogs aqui no canal porque eu também assistia conteúdos de vlog, mas isso
algum tempo atrás por um motivo que hoje já não cabe mais. E a Júlia, essa criadora, ela estava falando justamente sobre isso. Eu posso contar nos dedos quais canais de vlog que eu acompanho hoje. Antigamente eu acompanhava bastante canal de vlog, mas hoje, se eu acompanho 2 ou 3 é muito. Sweet Carol. Com frequência mesmo, acho que é só a Sweet Carol, nossa. Mas enfim, conteúdos que eu acompanho mesmo, a Helena pode até mostrar o que é mais de comunicação, filmes que falam de comunicação, né, reacts. Esses são os conteúdos que eu consumo porque é do meu interesse. Então não faz sentido meio que eu criar um conteúdo aqui no canal que não é aquilo que eu consumo, não é aquilo que eu gosto. Como as meninas mesmo falaram, e também foi reforçado pela minha terapeuta, meio que um teste vocacional, que elas também consomem comigo. Nós gostamos muito. Tem até um vídeo aqui, acho que o último vlog, o que nós estávamos assistindo. É aquilo ali que eu assisto com frequência. Então, basicamente, a essência do canal vai continuar a mesma, porque esse é o nosso objetivo, mas o conteúdo vai mudar. E eu espero muito que vocês gostem, curtam e apoiem essa mudança. Mais projetos estão por vir e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse retorno, que vocês tenham se conectado com ele, se identificado em algum momento. Me dizem aí nos comentários se vocês já passaram por isso em alguma situação da vida de vocês, se vocês conhecem alguém que já passaram por isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal caso vocês não sejam inscritos e também de visitar lá o Aurora Kim se vocês gostam de K-pop. Fiquem de olho na comunidade, sempre estamos postando coisas por lá. Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de retorno e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!